Fala galera, sejam todos bem-vindos à lição interativa dos adolescentes. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Aleph, departamental de adolescentes da Anesp. Nós estamos começando um novo trimestre agora com a lição Minha Jornada com Deus, uma lição muito especial. Depois de estudarmos aí 2 trimestres sobre profecias, parte histórica e profética, vamos iniciar então uma nova lição. E eu tenho aqui uma convidada especial. Vamos conhecê-la. Oi! Acho que vai falar o nome, né? Vai estar aí embaixo para estar na descrição. Mas a gente está aqui tentando dar uma ajudadinha, vamos ver se vai sair, gente. Eu espero que seja uma lição muito abençoada, porque ela traz mensagens bem interessantes, então que a gente consiga aproveitar o máximo, né? Maravilhas! Vamos então iniciar aí a nossa lição. A lição de número 1, sentimento, convicção e fé. Rayane, poderia ler para a gente o texto inspirado? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares por onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Jeremias 29, 13 e 14. Maravilhas! Vamos então aprofundar sobre esse texto. E o Pense Nisso diz: temos de crer na clara promessa e não aceitar os sentimentos em lugar da fé. Quando confiarmos plenamente em Deus, quando nos apoiarmos nos méritos de Jesus como Salvador que perdoa os pecados, receberemos todo o auxílio que possamos desejar. Maravilhoso texto, né? Vamos então para a primeira pergunta. Pergunta A. Qual é a conexão entre aquilo que pensamos e o que sentimos? E que importância nossos sentimentos têm, Rayane? Muito bem, então, essa pergunta foi bem direta, né? Um pouquinho sobre os sentimentos, que é um assunto muito comentado hoje em dia, e muitas vezes a gente não sabe definir, porque é algo muito abstrato a gente definir o que é o sentimento. Mas essa pergunta trouxe um pouquinho da nossa idealização. A partir do momento em que a gente idealiza, a gente passa a sentir, a ter esses sentimentos, e isso vai moldando o nosso caráter. Então essa é a relevância. A gente tem um exemplo muito claro que são os livros de romance, por exemplo. A partir do momento em que eu leio muito romance, eu vou idealizar aquilo, vou começar a sentir e esperar que aquilo ocorra. E aí o meu caráter vai ser baseado nisso. Exatamente, nossos sentimentos, nossos pensamentos geram sentimentos e moldam o nosso caráter. Isso compõe mesmo, nosso caráter, né? Então isso é muito importante, ver a conexão entre o pensamento e o sentimento. Pergunta B. O que devemos fazer quando sentimos que nossos pecados nos separaram de Deus e somos tentados a nos desesperar? O que devemos fazer? Eu acho que, como todo relacionamento, a gente precisa ter a confiança como base. Então, o que a gente precisa fazer é apenas confiar no Senhor, confiar que Ele vai fazer o melhor. E ainda dentro dos sentimentos, a gente tem uma noção de que sentimentos são algo muito voláteis, né? Eles são muito variáveis. Em retiros de carnaval, eventos, a gente sente aquela chama que a gente chama, né? Aquela vontade de servir a Cristo, mas com o tempo passa. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser baseado nos sentimentos, e sim na confiança. Exatamente, a segunda pergunta já comentou um pouco, porque nosso relacionamento com Cristo não pode se basear em sentimentos. Por que não pode ter essa base total assim? Exato, essa variabilidade deles, essa mudança, essa inconstância que os sentimentos têm, faz com que a gente não possa usar isso como base. A gente tem que usar algo mais firme, que aí cai novamente na confiança, que é a primeira pergunta. Exatamente, Jeremias diz ainda, 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, de fato, nosso coração, a maior parte das vezes, vai ser enganoso. Então, nós somos seres emocionais também, não somos? Somos com certeza, a gente sente, exatamente. A gente tem razão, emoção, a gente precisa ter. Deus criou assim. Só que não devemos basear 100% no sentimento, na emoção, porque às vezes pode ser enganoso. Eu acordo ali um pouco mal-humorado, um pouco cansado, não quero estudar a lição, mas eu tenho que entender pela razão que eu devo fazer. Às vezes a gente fala assim, não vou para a igreja hoje, estou desanimado. Só que quando você vai, não, eu tenho que ir porque é princípio. Você vai e você volta feliz, eu precisava disso. A gente tem a tendência de esquecer o quão bom é ir para a igreja. Isso mesmo, acontece no dia a dia, por isso que a gente não pode se basear nisso, só fica a dica aí. Exatamente, né? Vamos então para o tópico de segunda-feira. Convicção que vem do alto. Pergunta A. Quem nos convence ou dá convicção do pecado? Aqui Mateus ele escreve um pouquinho sobre
Os discípulos estando em estado de muita tristeza porque eles sabiam que eles iriam perder um amigo muito próximo deles, que era Cristo. Eles tinham acabado de receber a notícia que Cristo iria subir de novo para o céu e eles iriam ficar sozinhos, mas aí eles recebem a promessa de um Consolador. E esse Consolador não é ninguém mais, ninguém menos que o Espírito Santo. E a função que foi apresentada é o convencimento do pecado. Então o Espírito Santo ele atua para que nós possamos discernir entre o certo e errado e tomar a decisão correta. Exatamente, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel de ele nos convencer, trazer essa luz para nós como pecadores. Pergunta B. Como o Espírito Santo trabalha para nos convencer de nossos pecados? E quando ele finalmente nos convencer do pecado, o que revelaremos em nossa vida? Aqui a gente tem um agente muito importante que a gente comenta muito, inclusive na área da psicologia, que é a consciência. A consciência é aquela vozinha que a gente ouve de vez em quando, eu não devo fazer isso. E por meio da consciência, o Espírito Santo atua. A partir do momento em que a gente muda as nossas atitudes, aí a diferença é o que? Uma transformação de vida, uma transformação de caráter. Então as minhas atitudes passam a ser condizentes com o que eu creio, com o que eu acredito. Exatamente. Então, finalmente, quando fomos convencidos do pecado, vai ter uma transformação. Isso mesmo. Uma mudança de vida, vai ter, de fato, algo palpável que vai acontecer. Ellen White diz que, no Espírito de Profecia, de que a fé, ela se manifesta na obediência de todos os mandamentos de Deus. Então, a fé não é algo que é algo abstrato somente, é algo que se materializa em algo prático e real. Pergunta C. Qual é a grande importância da convicção em nosso relacionamento com Cristo? Convicção é um termo que ele se refere a gente acreditar verdadeiramente naquilo que está sendo dito. E ela tem uma relação muito grande com o nosso relacionamento com Cristo, porque é como se fosse uma conta proporcional, sabe? Na regra de 3 a gente tem essa de diretamente proporcional. Então, quanto mais amor eu tenho por Cristo, mais convicção eu vou ter no que eu acredito sobre Ele. Se eu não tenho uma relação próxima com Ele, logo eu vou ter menos convicção. Por isso que a gente precisa tentar manter essa relação constantemente, essa relação forte com o nosso Criador. E é importante também a convicção também do pecado. Certo? Quando a gente tem a convicção de que o pecado ele matou o Filho de Deus, ele vai nos destruir se nós ficarmos com ele. Então, com essa convicção, a gente sabe o quão mal ele é e a gente vai ter mais força para lutar contra ele. Então, a convicção também é importante nesse lado. Terça-feira, definição de fé. Pergunta A. O que é fé? E que outras duas definições simples acerca da fé a inspiração nos dá? Aqui o verso ele trouxe uma definição e a notinha trouxe outras duas. Eu vou ler a primeira. A primeira do verso foi que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa foi a definição do verso. Logo em seguida, a gente teve uma definição na notinha que é uma palavra bem simples, a confiança. Então, a fé seria a confiança. E por último, fé é crer que Deus fará o que Ele prometeu. Ele trouxe 3 definições, por quê? A fé é um tema muito comentado hoje em dia e na nossa visão, muitas vezes a gente não tem uma definição exata do que ela é. Mas por isso a notinha trouxe a segunda definição, a confiança. A confiança, eu confiar naquilo que está sendo dito, confiar no que foi apresentado e ter essa certeza. Exatamente. Uma coisa interessante é que ninguém que está aqui com a gente viu Jesus de fato, ele vivendo. Então a gente tem fé no sacrifício dele e a fé também é razão. Então a fé não é algo cego. A fé é você crê, você não viu aquilo, mas você crê por N evidências, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, também está conectado aí para a gente ter essa fé fortalecida. Pergunta B. Qual é a diferença entre fé e crença? A fé e a crença, elas muitas vezes podem ser bem semelhantes, mas a notinha trouxe que até o diabo crê. Então, não é a mesma coisa. Por um lado, a fé leva à submissão. O que é a submissão? Submissão é quando a gente obedece com prazer a algo ou a alguém. Então, a fé nos leva à obediência a quem? A Cristo. Logo, a crença, ela não leva a essa submissão. Eu só acredito e ponto, para aí. Tanto é que a Bíblia mesmo traz no Novo Testamento que a verdadeira fé é manifesta no que? Nas obras. Então, a gente tem aqui essa definição bem explícita, principalmente na notinha. Essa nota ficou bem bonita. Você comentou, né, bem importante. O próprio inimigo das almas crê também. Isso mesmo. E todos os anjos que caíram também crê, eles estavam lá, eles viveram aquela realidade. E eles creem, só que eles não têm a fé na salvação deles, porque não tem mais jeito. A gente precisa ter essa fé, crer também e ter fé, uma fé que atua, né? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então vai ter algo que vai se materializar na sua vida. Quarta-feira, cultivando a fé. Como promover o crescimento
desse atributo tão importante que é a fé. Pergunta A, por que é tão importante cultivar a fé? Aqui a gente trouxe um pouquinho novamente essa relação que a gente tem com Cristo, essa proximidade. A partir do momento em que eu me aproximo de Deus, que eu creio, essa fé ela vai aumentando. Ela deve ser uma relação íntima, assim como eu tenho com um amigo muito próximo. Essa relação ela deve ser com Cristo e a gente vai aumentar a nossa fé constantemente, que é o nosso objetivo. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que tem como agradar a Deus sem fé? Com certeza não. Então, exatamente, precisa cultivar a fé para a gente agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, é algo necessário para a gente se conectar com Deus e receber as bênçãos dele através da fé. Pergunta B, como podemos cultivar a fé na prática? Aqui foi trazido um exercício bem interessante. A gente, como adolescente, tem muito essa de ir para academia e treinar muita coisa. Então, aqui trouxe outro exercício, um exercício diferente, que é ouvir a mensagem. A partir do momento em que eu conheço, que eu busco conhecer, essa fé vai sendo exercitada e trabalhada. E vai sendo melhorada, que é o objetivo. Vou aumentar constantemente até eu ter a plena convicção do que eu acredito. Um dos meios da graça que a gente conhece é ir à igreja. E lá na igreja você escuta a palavra de Deus e a sua fé é fortalecida. Você está na semana meio desanimado, um dia ali meio triste, vai para a igreja, ouve um hino, vê uma pregação, fala com você e você tem a sua fé fortalecida. Então, ouvir a palavra de Deus, você pode ler também, é o seu devocional pessoal, mas ouvir uma pregação também é muito importante para você ter a sua fé cultivada. Vamos agora para o tópico de quinta-feira. O resultado da fé. Depois de cultivar a fé, qual será o resultado então? Pergunta A. Com o que a fé em Jesus está associada e qual que é o objetivo dela, Rayane? Essa pergunta trouxe 2 pontos bem interessantes. O primeiro foi o amor operando no ser. Então, esse amor vai sendo trabalhado, vai sendo demonstrado não só a Cristo, mas aos outros também. E na nota foi trazida uma recompensa futura que a gente vai ter no céu. Quando a gente acredita que isso tudo existe, que o mundo não passa só disso aqui, a gente acredita nessa recompensa futura, a gente vai poder desfrutar dela em outro momento, quando Deus achar que deu a hora. Exatamente. Então, a fé está associada à obediência aos mandamentos de Deus e também para a nossa salvação. Porque a partir do momento que eu tenho fé no sacrifício de Cristo, aquilo me alcança. Aquilo chegou até mim, eu aceitei na minha vida. Então, eu exerço fé sobre aquilo, algo que eu não vi, mas eu espero que vai funcionar para mim. A fé em Cristo. Então, esse será o resultado. Nós vamos obedecer os mandamentos de Deus e também alcançaremos nossa salvação. Pergunta B. A que relacionamento íntimo com Deus a fé nos levará? Essa relação íntima, ela nos dá um título, e o título é de sermos chamados filhos de Deus. E para mim essa pergunta fechou com chave de ouro, porque mesmo a gente muitas vezes se deixar sendo guiados pelos sentimentos, muitas vezes a gente pecar, a gente não crê e não exercer a fé verdadeira, mesmo assim, Cristo ele nos dá o título de seus filhos, filhos de Deus. E esse deve ser o objetivo de cada um, né? A gente procurar cada vez mais exercitar, melhorar a nossa fé, para que um dia a gente possa desfrutar dessa presença com o nosso Pai. E agora, na parte da vida prática, quando a gente se torna filho de Deus, como a gente vai começar a andar agora na nossa vida? As nossas atitudes vão ser condizentes. Na área da saúde, a gente tem muitos profissionais, por exemplo, se a gente vai num nutricionista, e o nutricionista é acima do peso, logo você não vai seguir aquilo que ele está passando para você. E a vida cristã é exatamente assim. Se as obras não condizem com a minha fé, logo a minha fé não é verdadeira. E por isso deve andar tudo alinhado. Então essa transformação de caráter vai ser manifesta aos outros. É isso aí então, pessoal. Maravilhosa lição então. Não sei que dia você vai ver essa lição na sua semana, mas que possa fortalecer a sua fé. A gente viu que não devemos basear 100% no sentimento, na emoção, porque são duvidosos, mas a razão e o princípio devem estar em primeiro lugar. E você vai, mesmo que talvez não se sinta muito bem, mas você vai voltar feliz, mais feliz do que você já estava ali antes de ir. Então, Deus te abençoe. E agora eu vou perguntar para a Rayane. Rayane, como é que você se sentiu com essa lição? Como é que foi na sua vida, aplicando para você? E como é que foi participar aqui na lição interativa? Tá, vamos por partes. Primeira lição, como é que a lição se aplicou à minha vida? Eu fui estudar ela ontem, inclusive, tá? Antes de eu ir dormir, eu falei, não, vou dar uma olhada para não chegar aqui sem saber nada. E é bem interessante porque Deus, ele toca nos nossos corações no momento em que a gente menos espera. Então, à noite, quando eu fui estudar, eu entendi que muitas vezes as mensagens que a gente vê e que a gente aprende não estão sendo aplicadas na minha vida. E por isso é importante a gente buscar conhecer cada vez mais, porque as mensagens, elas estão lá pra gente, e por isso a gente
tem o acesso e a gente deve buscar conhecer constantemente. E foi super interessante a gravação, tá? É bem legal porque você acha que vai ser tudo muito novo, tudo muito nervoso, mas é bem tranquilo, maravilhoso. Maravilha, pessoal. A gente se vê então na próxima lição. Deus abençoe vocês e até a próxima.